E aí, galera? Hoje estamos aqui com mais um vídeo do meu quadro Dando Upgrade na Leitura. Quadro esse que eu basicamente narro quadrinhos e, como vocês sabem, eu tinha dito que eu ia trazer o quadrinho de Guerra Civil há muito tempo. Até porque eu tinha feito uma enquete dos quadrinhos mais pedidos, para qual vocês queriam ver primeiro, e Guerra Civil foi o terceiro quadrinho mais pedido entre Piada Mortal, Supergirl e Guerras Secretas dos anos 80 e de 2015. E o vídeo de Supergirl e Piada Mortal já estão no canal. E se quiserem conferir, eu criei já uma playlist do Dando Upgrade na Leitura, porém, eu tinha me esquecido que para eu trazer o quadrinho de Guerra Civil, eu precisava trazer outros quadrinhos da Marvel que vêm antes para vocês entenderem melhor Guerra Civil, que são Vingadores A Queda, Planeta Hulk, Ragnarok e toda a saga da Dinastia M. Porém, eu só trouxe Vingadores A Queda que tá no canal. Quadrinho excelente e o vídeo ficou insano, que eu recomendo vocês darem uma olhada se vocês não viram. E eu também só trouxe o primeiro volume de Dinastia M, porque só o primeiro que é necessário, o resto são quadrinhos mais solos. E eu, sinceramente, não tenho interesse em trazer essa saga da Dinastia M pro canal, já que a maioria dos volumes são ruins. E só o primeiro que é muito bom e termina de um jeito ótimo, e só teve continuações porque o quadrinho fez sucesso. Mas enfim, continuando, Planeta Hulk e Ragnarok eu ainda não trouxe, e o Ragnarok eu não pretendo trazer. Só se vocês realmente pedirem, porque não é um quadrinho tão interessante e nem tão famoso. Já Planeta Hulk eu acho que é um quadrinho bom demais e diferenciado. Ele não se encaixa como um quadrinho que é obrigatório para entender Guerra Civil. Ele é outro nível. E como vocês sabem, eu vou sim trazer Planeta Hulk e Hulk contra o Mundo no canal porque foi muito pedido. Então relaxem. Mas contextualizando melhor, o Hulk não está em Guerra Civil porque os Illuminati jogaram ele em um planeta. E depois vocês vão entender o porquê e o que aconteceu com o Hulk quando eu trazer o quadrinho Planeta Hulk. E em Ragnarok, o Thor simplesmente morreu. Sim, ele morreu. O Thor não existe nesse momento que tá, porém, obviamente o Thor atualmente nos quadrinhos tá assim vivo. Ninguém morre de verdade no bagulho. Parece até Stranger Things. Os caras têm medo de matar personagens. Mas enfim, agora vamos falar do que interessa. Depois de muitos vídeos do Dando Upgrade na Leitura, vamos falar de um quadrinho que não é qualquer quadrinho, ele já ganhou prêmios. É o quadrinho da Marvel mais vendido da história, que teve até uma adaptação em 2016 do filme do Capitão América. E mesmo sendo um filme sensacional, esse filme não chega ao nível do quadrinho. Vocês agora irão conhecer um dos melhores quadrinhos da Marvel, um dos meus quadrinhos favoritos de herói, simplesmente Guerra Civil. Uma continuação direta de Vingadores A Queda. Então deixem um like, se inscrevam e vamos começar. Ela chega aqui no baile, fica de quatro com o bonde atravessa. Ela chega aqui no baile, fica de quatro com o bonde atravessa. A novinha aqui do baile gosta de fuder a vera. Gato, trava no pau tereca. O quadrinho começa com um grupo de moleques idiotas americanos fazendo coisas de moleques americanos. Idiotas que todo filme americano idiota faz. Que é moleques idiotas fazendo idiotices, no caso, gravando coisas e se metendo em confusão. Basicamente, os moleques estavam gravando um tipo de reality show mostrando vilões e do nada, eles querem enfiar porrada em vilões. Só que por causa da confusão, um vilão de lá simplesmente explode, explodindo toda a escola e matando vários inocentes próximos daquela região, virando uma destruição total. E cara, isso seria um sonho meu. Simplesmente explodir uma escola e matar todo mundo. Que maravilha que isso seria. Mas enfim, então corta para os Vingadores, que atualmente não são mais depois dos eventos de Vingadores A Queda. Eles ficam mal vendo toda aquela destruição, porque vários civis e crianças foram mortos. Apesar de que as crianças terem morrido é a mais de leve, brincadeira, mas continuando. Então acontece o velório lá das pessoas que morreram, e uma mãe de uma das crianças taca o Homem de Ferro pra merda. Cospe na cara dele e diz que eles não são heróis de verdade. E que ele nem deveria estar nesse velório. E isso mexe demais com o Homem de Ferro. Mas enfim, depois mostra o Johnny Storm do Quarteto Fantástico indo em uma balada e sendo agredido por civis, porque agora a população trata os heróis como inimigos. Então, simplesmente o registro começa a se iniciar. Basicamente, o registro torna super-heróis virando super-policiais, funcionários do governo, e esses heróis devem mostrar o rosto e só agir se o governo permitir para evitar que mais inocentes morra, que os heróis não façam bagunça e, claro, que mais escolas não sejam destruídas. E isso aí é o mais sem graça do registro. Mas enfim, então os heróis se reúnem, falando sobre esse registro e muitos estão a favor do registro e outros contra. E vocês me perguntam,
por que tem heróis contra. Bom, até parece que o registro pode ser algo bom e que pode evitar caos, mas ainda nesse quadrinho vai mostrar que não evita. Mas enfim, o registro não é tão bom e dá para entender o lado dos heróis que estão contras. Porque pensam comigo, vamos supor que está acontecendo uma invasão alienígena, que vai destruir o mundo inteiro. Porém, ao mesmo tempo, foi vazada uma informação do governo. Os heróis vão ter que obedecer o governo a deixar de lado os alienígenas e cuidar de um bagulho político. Fora que, cara, o governo é corrupto, os caras não iam mais usar os heróis para salvar. Eles nem poderiam ter liberdade. Basicamente, os heróis seriam usados de produto que nem são os 7 de The Boys, ou eles seriam usados para fazerem missões ilegais escondido, que o governo mandasse. Eles iam fazer missões sujas, cuidar dos podres do próprio governo. Mas continuando. Depois mostra o Capitão América em um avião junto com os agentes da S.H.I.E.L.D. e a galera da S.H.I.E.L.D. fala pro Capitão América se render ao registro e ele fala que não. Nega e acontece uma luta, mas o Capitão América foge, virando fugitivo. Basicamente agora existe uma equipe chamando Renegados. O Vigia até aparece para eles, etc. Agora nessa equipe são a equipe que está contra o registro e são fugitivos. O bagulho tá tão extremo que o Capitão América, que é o Urso da América, está contra a América e liderando essa equipe, mas enfim. Depois mostra o Senhor Fantástico trabalhando em um bagulho secreto para um projeto para cuidar dos heróis que estão contra o registro, e a Sue fala que o cunhado dele, o Johnny, está no hospital internado e quase morreu em uma festa. E o Senhor Fantástico simplesmente nem liga. O cara tá muito mais focado com a parada do governo do que pro próprio cunhado. E a Sue fica até triste, mas enfim. Então acontece um evento com o Homem de Ferro, que aparece o Homem-Aranha, que foi manipulado pelo Homem de Ferro a se juntar ao registro, e mesmo não querendo, o Homem-Aranha simplesmente revela sua identidade para o mundo, se dizendo Peter Parker, e até o Jameson desmaia vendo isso. KKK. Mas, cara, sinceramente, esse é o maior defeito de Guerra Civil. Não faz o menor sentido o Homem-Aranha se juntar ao registro. Primeiro que o cara simplesmente está revelando a identidade. Isso nunca deveria acontecer. E segundo, não faz sentido o Homem-Aranha querer trabalhar para o governo, cara. Mas enfim, então os heróis fugitivos estão agora agindo. Inclusive até o Hércules está ajudando. E eles recebem um alerta. E quando eles vão até lá, agir agora como os Vingadores Secretos, era uma armadilha, e lá estava o Homem de Ferro, que tenta conversar para não precisar de violência. Mas rola uma porradaria insana. Porrada pra lá e pra cá, toda uma porradaria insana e violenta no meio da rua. É simplesmente incrível essa luta. Só que simplesmente aparece o Thor, um clone dele que foi criado pelo Senhor Fantástico com um fio do cabelo do Thor. Mas lembrando que esse não é ainda aquele tal experimento que ele estava fazendo em casa, mas... Porém, esse Thor é descontrolado e sem consciência. Então ele simplesmente mata o Golias, um parceiro do Homem-Formiga no meio da batalha. E todos os heróis ficam arrasados, principalmente o pessoal do registro, porque a ideia era um deles, e ele simplesmente matou alguém. Ninguém lá tinha a intenção de matar ninguém. Então os renegados fogem. Acontece o enterro do Golias. E o Hank Pym fica meio esquisito se segurando, como se estivesse mentindo algo para o pessoal do registro. Mas enfim, então o Senhor Fantástico vai até Wakanda recrutando Pantera Negra e todo o exército dele para se juntar ao registro e ajudar. Mas ele fala que não. E ele ainda pergunta se por acaso ele está dando atenção à família dele. E o Senhor Fantástico fala meio chateado que não. E o Pantera fala para ele parar de ser idiota. O Homem de Ferro vai até a mansão dos X-Men e conversa com a Emma pra ela se juntar ao registro. E ela recusa porque os Vingadores nunca deram apoio aos X-Men no ataque em Genosha. Então o Johnny recebe alta e a Sue deixa uma carta pro Senhor Fantástico dizendo que tá decepcionada e os dois se mandam de lá, indo se juntar à galera do anti-registro. Por que estão decepcionados? Pelo Golias ter morrido, por culpa do pessoal do registro. Então é revelado que simplesmente o projeto que o Richard estava fazendo era uma super prisão chamada de Zona Negativa, pique Zona Fantasma da DECI. E lá será onde os heróis que estão contra o registro que ficarão presos lá. E o Richards que ficou isso tudo, mas enfim. O Homem-Aranha então começa a discutir com o Homem de Ferro sobre tudo isso. E o Homem-Aranha começa a questionar tudo isso e que o registro está errado. E graças a eles o Golias foi morto. Então uns agentes lá atrás começam a atirar no Homem-Aranha. E o Homem de Ferro fala para parar. Então o Homem-Aranha foge. E simplesmente eles enviam os Thunderbolts para ir atrás do Homem-Aranha. Que tem até um mercenário inclusive. Então os Thunderbolts começam a encher de porrada o Homem-Aranha em um esgoto. E o Homem-Aranha vai quase morrendo, sangrando muito. Os Thunderbolts
pegam muito pesados. Mas simplesmente os Thunderbolts começam a morrer sem parar, tomando tiro sem saber da onde está vindo. Então, na base dos heróis fugitivos, aparece o Justiceiro segurando o Homem-Aranha no colo. Simplesmente cinema essa cena. Que cena incrível! Um dos momentos mais icônicos da história dos quadrinhos da Marvel. O Homem-Aranha todo ferido e o Justiceiro farmando aura. E o Justiceiro fala que tá junto na equipe, porque se o Capitão América tá em um lado, ele também tá. E a maioria dos heróis ali questionam por que ele mata pessoas, mas enfim. E simplesmente mostra que a Tigresa é uma infiltrada da equipe da galera do Registro. E ela estava passando contato para os heróis do Registro e contando tudo. Depois mostra o Hank Pym, que estava treinando os heróis e ele simplesmente é chamado por alguém e ele vai lá. E lembrem bem dessa cena. Então o Demolidor simplesmente é pego e levado para a zona negativa. Porque os heróis estão sendo caçados sem parar e o Justiceiro e o Capitão América começam a investigar melhor, descobrem sobre a zona negativa e que os heróis estão sendo levados para lá. E simplesmente aparecem uns super vilões do nada dizendo que querem se juntar à equipe dos renegados. Porque a situação do Registro é tão errada que até os vilões preferem ficar aliados dos heróis para acabar com esse registro, mas o Justiceiro atira na cabeça dos dois do nada, sem piedade. Porque não existe vilão meio bonzinho. Qualquer um é para morrer. E o Capitão América fica furioso. Enfia o Justiceiro na porrada, chama ele de covarde, dizendo para ele revidar. Mas o Justiceiro só deixa o Capitão América bater porque ele respeita muito o Capitão América. Então os heróis fugitivos vão até a base onde está o portal da Zona Negativa. Mas aparece todos os heróis do Homem de Ferro junto com os Thunderbolts e o Homem de Ferro conta que sabia que eles veriam, porque a Tigresa era infiltrada na equipe e estava contando tudo. Mas também o Capitão América revela que também tinham um infiltrado na equipe deles. Simplesmente o Homem-Formiga do Hank Pym estava disfarçado, porque aquele era o Hulkling que tinha capturado o Homem-Formiga e roubado a aparência dele naquela hora do treinamento que o Homem-Formiga tinha sido chamado. Então começa a batalha. A luta é insana. Porradaria pra lá e pra cá. O manto teleporta geral e todos vão pra cidade. Aí começa a guerra mesmo. Porradaria insana, épica, cheia de destruição. Homem de Ferro contra Capitão América. Aparece de novo aquele clone do Thor. E o Hércules aparece. Os dois começam a lutar e o Hércules pega o martelo do Thor, que nem é mágico, e destroça a cabeça do Thor. É toda uma luta épica e o Capitão América tá enfiando a porrada no Homem de Ferro. Mas aparece vários civis tentando parar o Capitão América e o Capitão América diz que não está contra eles. Mas então o Capitão América olha ao redor a destruição que todos eles fizeram e entende que apesar do registro estar totalmente errado, a melhor opção era eles se entregarem. Eles mesmos estavam criando todo o caos, então o Capitão América tira a máscara e se entrega e assim acaba a história. De Guerra Civil. Guerra Civil tem uma continuação, de um quadrinho do Capitão América que mostra o que aconteceu com ele. Também tem o quadrinho Guerra Civil 2, uma continuação, e sim, eu irei trazer para o canal esses dois quadrinhos ainda. Então esse foi o vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, comentem o que vocês acham dessa história, e é isso, falou!